Athletic 2001, uma academia residencial completa, equipamento testado e aprovado por milhares de consumidores, desenvolvido de acordo com modernos conceitos de biomecânica, conciliando conforto, beleza, segurança e praticidade. Montagem do equipamento. Retire o equipamento da caixa. Retire o conjunto do estofamento. Baixe o conjunto frontal. Afrouxe os manípulos que prendem o conjunto frontal à torre e posicione o mesmo na horizontal. Em seguida, aperte os manípulos. Encaixe o conjunto do estofamento sobre os tubos. Monte o manípulo do estofamento juntamente com o suporte do assento e a bucha, observando para que esta fique com o batente virado para cima. A seguir, monte os roletes na parte frontal do equipamento, parafuse os punhos na torre, apertando-os bem. Encaixe o disco do giro de cintura na bucha, situada na base da torre. Para montar os pesos, suspenda o carro e posicione-os um a um, de tal forma que o rasgo central fique virado para baixo. Para finalizar, posicione a barra do puxador, encaixando o gancho no furo existente abaixo da roldana superior. Lembre-se, se você não pratica exercícios regularmente, procure seu médico para uma avaliação física antes de iniciar os exercícios. Antes de iniciar e ao finalizar seus exercícios, é fundamental a realização de uma série de alongamentos que proporcionam melhores resultados e evitam riscos de lesões, estiramentos e contraturas musculares. A seguir apresentaremos algumas sugestões de exercícios de alongamento. Tríceps. Passar o braço para trás e empurrar com o outro braço forçando para baixo, alongando a região do tríceps. Segurar pelo menos 20 segundos cada lado. Elevação de braços. Elevar os braços para cima com as mãos entrelaçadas, forçando para cima, alongando a região anterior e posterior dos braços durante 20 segundos. Inclinação lateral. Levantar os braços segurando os cotovelos flexionados, inclinando o corpo para o lado durante 20 segundos. Trabalha a musculatura do tronco. Perna. Com os braços apoiados no equipamento, forçar uma das pernas para trás e a outra semiflexionada à frente. Quadril. Avançar uma das pernas para frente, lançando a outra para trás, mantendo esta posição por 20 segundos. Alternando. Quadríceps. Aproveitando o apoio do equipamento, flexionar uma das pernas em direção aos glúteos e apoiando com uma das mãos. Borboleta. Sentado, flexionar as pernas em direção aos pés e firmando com as mãos, podendo forçar as laterais das pernas. Ombro. Passando um dos braços à frente do corpo e com a outra forçar em direção ao tórax, invertendo após 20 segundos. Extensão das pernas. Sentado com as pernas unidas, indo com o tronco em direção aos pés, segurando durante 20 segundos. Coluna. Deitado de costas, abraçar e trazer os joelhos em direção ao tórax, mantendo por 20 segundos. O Athletic 2001 permite escalonar pesos de 5 em 5 quilos com peso mínimo de 5 quilos. Para obter melhor condicionamento físico, você deverá fazer pelo menos 3 séries de 15 a 20 repetições de cada exercício, com pesos que não excedam sua capacidade muscular atual, iniciando com cargas leves e aumentando gradativamente. Recomenda-se 2 a 3 sessões de exercícios por semana, com intervalo mínimo de um dia entre cada sessão. Respiração. O exercício é composto por 2 fases, fase inicial e fase final. Na fase inicial, execute o movimento expirando pela boca. Na fase final, execute o movimento inspirando pelo nariz. Postura correta para exercícios na posição em pé. Uma leve flexão de joelhos, encaixando o quadril, contraindo o abdômen e os glúteos, mantendo a coluna ereta,
Esta posição é recomendada para maior conforto e segurança nos exercícios executados em pé. Bicicleta ergométrica. Comece a série de exercícios pela bicicleta ergométrica. Pedale pelo menos 20 minutos em velocidade constante para aquecimento, respirando normalmente. Trabalhe os músculos quadríceps e isquios tibiais. A posição do banco é proporcional ao esforço realizado. Quanto mais próximo dos pedais, maior é o esforço. Scaler. Regule o nível de esforço mais adequado para você. Faça pelo menos 5 minutos de exercício, respirando normalmente. Fique atento para não flexionar demais os joelhos. Supino. Posicione o encosto na horizontal. Encaixe o braço do supino no carro para que fique na posição horizontal. Deitado sobre o banco, suspenda o braço do supino, observando no retorno para que o ângulo entre o braço e o antebraço não seja inferior a 90 graus. Músculos. Exercita o feixe anterior do deltoide, peitoral maior e o córaco braquial. Supino inclinado. Encaixe o braço do supino no carro para que fique na posição inclinada. Posicione o encosto para que fique inclinado de tal forma que o pegador fique alinhado com os ombros. Sentado, suspenda o braço do supino até que os braços estejam completamente esticados, observando no retorno que o ângulo entre braço e antebraço não seja inferior a 90 graus. Músculos. Exercita o feixe posterior do deltoide, peitoral maior e córaco braquial. Voador peitoral. Posicione o encosto na vertical e aproxime o assento da torre. Movimente os braços do peitoral, voador, até que eles quase se toquem. Músculos. Exercita peitoral menor, trapézio, romboides e serrátil. Elevação de ombros. Encaixe o braço do supino na parte traseira do carro para que fique na posição horizontal. De pé, observando o encaixe de quadril, eleve os ombros em direção às orelhas. Músculos. Exercita os feixes superiores do trapézio e romboides. Rotação de ombros. Mantendo a mesma posição do exercício anterior, suspenda o braço do supino e execute movimentos circulares de ombros. Músculos. Exercita o deltoide, feixes superiores do trapézio e romboides. Elevação na ponta dos pés. Com os braços estendidos e a coluna ereta, faça a elevação dos pés. Músculos. Exercita a musculatura do tríceps sural, flexor longo do hálux. Agachamento. Encaixe o braço do supino na parte traseira do carro, na posição inclinada para baixo. Mantendo a coluna ereta, segure no pegador e execute o movimento de agachamento sem flexionar totalmente os joelhos. Músculos. Glúteo máximo, feixe posterior do glúteo médio, semitendíneo e semimembranoso. Remada baixa. Regule a posição do assento de maneira que o seu pé fique apoiado na base do equipamento. Engate a barra do puxador em um dos elos da corrente localizada na parte frontal do equipamento. Mantendo a coluna totalmente apoiada, tracione a barra do puxador em direção ao abdômen, retornando à posição inicial. Músculos. Exercita o peitoral menor, romboides e os feixes inferiores do trapézio. Rosca direta. Mantenha a coluna apoiada e os cotovelos ao lado do tronco. Pegue a barra do puxador com as mãos viradas para cima. Execute o movimento de aproximação do antebraço ao tórax. Músculos. Bíceps braquial, braquial e braquiorradial. Rosca inversa. Mantendo a mesma posição do exercício anterior, pegue a barra do puxador com as mãos viradas para baixo e execute o mesmo movimento. Músculos. Bíceps braquial, braquial e braquiorradial. Extensão de pernas. Aproxime o assento da parte frontal do equipamento e incline o encosto. Na posição sentada, execute o movimento de elevação das pernas. Músculos. Vasto medial,
vasto lateral, vasto intermédio e reto femoral. Flexão de pernas. Posicione o encosto na vertical. De pé, apoiando uma das mãos no encosto e a outra no pegador, eleve a perna em direção à coxa. Músculos: glúteos, bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso. Puxador alto. Aproxime o assento da torre, com o encosto na vertical, pegue nas extremidades da barra e puxe-a em direção ao tórax. Músculos: peitoral maior. Puxador alto, costas. Na mesma posição do exercício anterior, puxe a barra na direção das costas. Músculos: grande dorsal e redondo maior. Extensor do braço. Pegue a barra do puxador na largura do tronco. Puxe a barra até apoiar os cotovelos ao lado do corpo, mantendo-os fixos durante o exercício. Tracione a barra para baixo, movimentando apenas o antebraço e volte à posição inicial. Músculos: tríceps braquial. Desenvolvimento sentado. Encaixe o braço do supino na posição inclinada. Posicione o encosto na vertical, aproximando o assento da torre. Sentado, execute o movimento de elevação dos braços, observando no retorno para que o ângulo entre braço e antebraço não seja inferior a 90 graus. Músculos: deltoide, supraespinhal e córaco braquial. Adutor da coxa. Desengate o cabo de aço junto à base da torre. Afrouxe os dois manípulos que travam o conjunto frontal, retirando-o. Prenda a caneleira no tornozelo direito e engate no gancho do cabo de aço. Para exercitar a perna direita, segure com a mão direita no pegador e apoie a mão esquerda na torre. Execute o movimento passando a perna direita à frente da esquerda. Músculos: adutor longo, adutor curto e magno. Abdutor da coxa. Mantendo a mesma posição do exercício anterior, coloque a caneleira na perna esquerda, deslocando-a lateralmente. Músculos: feixes superiores do glúteo máximo, glúteo médio e tensor da face à lata. Desenvolvimento de glúteos. De frente para a torre, apoie-se nos pegadores. Coloque a caneleira na perna, movimentando-a para trás. Músculos: glúteo máximo, feixe posterior do glúteo médio, semitendinoso e semimembranoso. Remada unilateral. De frente para a torre, apoie uma das mãos no pegador. Com a outra, tracione a caneleira em direção ao tórax. Músculos: feixe posterior deltoide, grande dorsal e redondo maior. Bíceps unilateral. Desloque o antebraço em direção ao tórax, mantendo o cotovelo apoiado no tronco. Músculos: bíceps braquial, braquial e braquiorradial. Deslocamento lateral. De lado para a torre, na posição em pé, segure a caneleira com uma das mãos e apoie a outra na cintura. Desloque lateralmente o tronco. Músculos: abdominal oblíquo externo, oblíquo interno, abdominal transverso e feixe superior do glúteo máximo. Pullover. Deitado à frente da torre com os braços estendidos, traga a barra à frente do tórax. Músculos: peitoral maior, peitoral menor e serrátil. Giro de cintura. Com os pés apoiados no disco e as mãos no pegador, gire o quadril. Movimentos curtos, não ultrapassando o limite de 30 graus. Este exercício não é recomendado para pessoas que tenham problemas de coluna. Músculos: exercita ilho costal, longuíssimo, semiespinhal, rotatores, oblíquo interno e oblíquo externo.
Abdominal lateral, sentado com as pernas apoiadas entre os roletes e as mãos ao lado da cabeça, execute movimentos curtos de giro de tronco. Músculos: reto abdominal, oblíquo externo, oblíquo interno e abdominal transverso. Abdominal infra. Sentado na mesma posição do exercício anterior, eleve as pernas flexionadas em direção ao tórax. Músculos: reto abdominal, abdominal inferior, elipsoas e reto femoral. Abdominal. Deitado sobre o banco, mantenha os pés apoiados sobre os roletes superiores e as pernas flexionadas. Faça movimentos curtos de tronco com as mãos ao lado da cabeça. Músculos: reto abdominal, oblíquo externo, oblíquo interno e abdominal transverso. Abdominal inclinado. Monte o conjunto frontal na posição inclinada, sentado com as pernas apoiadas entre os roletes e as mãos ao lado da cabeça. Faça movimentos curtos de tronco. Músculos: reto abdominal, abdominal inferior, elipsoas e reto femoral. Fechamento do Athletic 2001. Para evitar que o conjunto do estofamento deslize, fixe-o através do manípulo existente abaixo do assento. Solte os manípulos que prendem o conjunto frontal, a torre, e encaixe-os na posição mais baixa. Eleve a parte frontal do aparelho, encaixando-a na torre. Monte a caneleira em um dos roletes superiores e engate a argola na bucha do peitoral, para que o conjunto fique firme. Você acabou de conhecer um pouco sobre a Athletic Way, líder em equipamentos residenciais para a ginástica. Qualquer dúvida ou orientação, consulte nossos técnicos. Peça orientação. Athletic, a marca líder em equipamentos residenciais para a ginástica.